Vamos para mais uma manhã de reflexão da palavra de Deus. Vamos refletir em sua palavra. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre o exclusivo, né? Deus quer exclusividade. A nossa leitura é em 2 Reis, capítulo 17, versículos 24 ao 41. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportastes e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque os Servarvitas. Queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem a outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão. Diante dele, vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos e às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem a outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não derão atenção, mas continuarão em suas antigas práticas. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam. O texto foi bem extenso, mas foi útil para o nosso aprendizado entender que o mesmo Deus dessa época é o Deus de hoje, pois é o Deus eterno e Ele quer exclusividade. E disso tudo nós podemos tirar uma grande lição para a nossa vida, entender no versículo 37 e 38 que diz: vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos e às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem a outros deuses. No versículo 38 ele fala: não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. É bem em cima, né? E ele está falando: não adorem outros deuses.
Será se nós estamos realmente obedecendo ao Senhor? Pois o Deus é vivo, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que tudo sabe, tudo vê. Ele está observando a nossa conduta aqui na terra. E Ele aqui está falando para essas pessoas: não adorem outros deuses. Será se realmente estamos sendo fiéis a Deus? Ou será que estamos fazendo como aquelas pessoas, fazendo de conta que adoramos Deus para simplesmente nos parecer servos de Deus, né? Aparecer como uma pessoa temente a Deus, mas por trás o nosso coração está traindo esse Deus. Israel foi um povo escolhido para ser testemunha dos feitos de Deus, mas com o passar do tempo, ao invés de ser uma influência, deixou-se influenciar por outros povos e passou a adorar os deuses deles. Deus procurou por muito tempo e de inúmeras formas chamar o povo de volta a Ele, até que por causa da infidelidade da nação permitiu que a Assíria a invadisse e levasse cativo o povo. A Assíria logo repovoou as cidades do novo território, porém algo estranho aconteceu. As pessoas começaram a ser atacadas por leões. Chegaram à conclusão de que isso acontecia por não reverenciarem o Deus. Pensaram numa solução: fazer com que um sacerdote que entendesse das exigências desse Deus voltasse a ensinar o povo a fim de obter o seu favor, e assim aconteceu. Mas o povo não estava a fim de abandonar os outros deuses e encontrou um meio de conciliar, ou seja, servir a dois senhores, achando que isso era possível. As duas coisas. Eles adoravam ao Senhor, mas também aos seus próprios deuses, ou seja, é uma falsa adoração. A verdade é que estavam adorando ao Deus verdadeiro só para que não se dessem mal diante das circunstâncias e parasse de puni-los. O coração estava longe de Deus, centrado neles mesmo em suas vontades. Ainda hoje corremos o risco de querer adorar a Deus apenas por conveniência, motivados pelo nosso egoísmo, nas vantagens que isso renderá, e não baseados naquilo que Deus é. A prova disso, irmãos, nós podemos ver nos noticiários, não sei se você tem acompanhado nos últimos dias, tantos escândalos acontecendo nas igrejas. É de assustar até pastores e líderes que a gente, desde criança, via pregando a palavra de Deus, de repente é pego, até preso está, pego em situação difícil. Então, significa que é essa falsa adoração que está sendo feita. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta a ter Deus como exclusivo em nossa vida e não nos deixarmos ser levados pelas influências nem por ninguém, mas sim pela sua palavra, que é real. Seguir Deus implica renunciar a nossa própria vontade, e desejos e atitudes e até pessoas. Deus precisa ser adorado e servido como exclusividade de todo o nosso coração. Não há meios de negociar e de ter sua bênção de outra forma que não seja esta, de ter Ele como exclusividade. Veja bem, quando nós estamos frequentando uma certa igreja, estamos lá adorando a Deus e de repente aquele líder que está lá na frente, aquela pessoa que está na direção daquela igreja, daquele templo, daquela comunidade, é pego numa situação constrangedora, de pecado. Muitas pessoas até abandonam a fé, deixam de frequentar a igreja, deixam de buscar a Deus porque viram aquele escândalo e acham que todos são iguais. Mas tenha muito cuidado, porque são ferramentas que o diabo usa, para tentar afastar as pessoas do Senhor. Os escândalos são inevitáveis, A própria palavra de Deus diz que é inevitável que eles venham. Mas ai daqueles por quem eles virão. Para a gente evitar esses escândalos, nós precisamos conhecer quem Deus é de verdade. Se Ele é o Senhor da nossa vida, se Ele tem exclusividade, nós não seremos abalados por os escândalos que surgem pelo mundo por aí. Nós seremos cada vez mais fortalecidos quando vermos coisas erradas sendo exaltadas, coisas que eram para ter nojo, estão sendo publicadas como coisas boas. Nós devemos aprender que servimos um Deus verdadeiro, um Deus justo,
e que nos pedirá conta da nossa adoração, nos pedirá conta das nossas ações que nós estamos vivendo aqui. Portanto, não tem como enganar a Deus como aquelas pessoas estavam no passado, achando que poderiam adorar a Deus superficialmente, somente à amostra, achando que poderia adorar a Deus, mas por trás estariam fazendo coisas erradas que desagradavam ao Senhor. Se você precisa renunciar a algo para seguir a Deus, não existe, abandone isso aí agora. Se você percebe que está fazendo algo que Deus odeia, que Deus desaprova, abandone o mais rápido possível. Lembre-se de que Deus nunca abandona quem lhe é fiel. Deus está sempre com aqueles que realmente temem a Ele e buscam Ele. Ame o Senhor de todo o teu coração e não lhe será difícil abandonar qualquer coisa por sua causa, mas seu coração se encherá de alegria e de prazer, porque Deus nos completa. Ele nos completa. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, não para preencher esse mundo, nem por passagem, nem só para ser enfeite a essa terra. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós somos criados não para fazer as nossas vontades, mas sim para fazer a vontade do Senhor, para ter Ele como exclusividade em nossas vidas. Não há nada melhor do que servir o único e verdadeiro Deus. E Ele está aí, ao seu lado desse momento. Ele está acompanhando a sua trajetória de vida aqui nessa terra. Você está se igualando àquelas pessoas daquela época que nós lemos aqui no texto de hoje, de 2 Reis? Ou você é um verdadeiro adorador que conheceu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e abandonou tudo aquilo que desagrada a Ele, tudo aquilo que levou Jesus a ser crucificado naquela cruz? Pense bem, hoje você tem uma oportunidade de colocar Deus como Senhor e Salvador na tua vida, como exclusividade na tua vida. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal,